Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Seja bom para si mesmo. Não se julgue com dureza. Se não formos bondosos com nós mesmos, não podemos amar o mundo. Palavras de Buda. Acreditamos que o sofrimento que hoje bate à nossa porta é um chamado para o amor. Na história espiritual da nossa vida, saímos da estrada da afeição e pegamos atalhos de egoísmo, criando problemas para os outros, o que significa também que criamos problemas para nós mesmos. O apóstolo Pedro aconselha-nos a amarmos uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está clara nessa definição de Pedro a relação que ele faz entre pecado e ausência de amor. O maior pecado nosso é não amar, e o sofrimento quer nos convencer disso. Mas, para que possamos amar o próximo, é preciso primeiro nos amarmos.
Jesus pregou amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, se faltar o amor para nós, não poderá haver o amor pelo outro. Muitos confundem o amor por si mesmo com o egoísmo, embora sejam sentimentos totalmente opostos. O egoísmo é fruto da imaturidade emocional da criatura, que vê o mundo como se ainda fosse criança, onde tudo e todos devem girar em torno de suas necessidades. Já a pessoa que se ama foi capaz de amadurecer e de ter uma boa imagem de si mesma, sentindo-se capaz de gerir a sua própria vida, sendo responsável por si, embora não prescinda da colaboração dos outros. Ela está bem consigo mesma e, portanto, projeta para os outros o amor que traz dentro de si. Somente quem tem amor pode dar o amor. O egoísta, aqui representado como uma criança, não tem amor por si, pois ainda se vê como o centro do mundo. Nada vê além do seu próprio interesse, a qual os outros devem entender. Ele é inseguro, frágil e medroso. Por isso, não consegue amar. O sal da terra. Nosso lar, meus filhos, é o mundo inteiro, e a nossa família é a humanidade integral. Bezerra de Menezes. Astronautas que estiveram em expedição na Lua afirmam que, observando-se a Terra do espaço, as fronteiras e barreiras existentes entre os países não podem ser vistas. O que se pode ver é um globo uniforme, embora sabendo que ele é cheio de divisões que foram erguidas pelos homens e que nos fizeram perder o sentido de que todos somos filhos da mesma terra, todos habitamos o mesmo lar, todos moramos na mesma casa. As fronteiras são marcos que os homens construíram e não muros intransponíveis que nos diferenciam pela origem geográfica, pelo credo religioso ou pela cor da pele. Precisamos desenvolver esse olhar dos astronautas e passar a olhar a Terra como a casa de todos, vendo a humanidade como uma só família. Desta forma, não haveria mais estrangeiros nem refugiados, pois entenderíamos que todos pertencemos à comunidade terrestre. Certamente por isso, o astronauta Edgar Mitchell, ao retornar da missão Apollo 14, afirmou, abre aspas, fomos à Lua como técnicos, voltamos como humanistas, fecha aspas. Nossa família biológica é importante, mas não é a única. Pertencemos a uma família maior, que é a família humana. A criança sem alimento, escola e remédio, morando sob os viadutos, pertence à minha família humana. Dentro das minhas possibilidades, algo devo fazer, nem tanto por um sentimento de caridade, mas por um sentimento de humanidade. Bem que nós poderíamos expandir as paredes do nosso lar, sair do nosso casulo, para ver que, além do aconchego da nossa família biológica, há irmãos que dormem ao relento, que comem sobras do lixo da nossa casa, que não possuem sequer um analgésico e que, muitas vezes, nem nos templos religiosos são admitidos. Vivem como indigentes e não como gente,
mas são membros da nossa família. E o que estamos fazendo dela? Muitos irmãos nossos estão morrendo de fome, morrendo por doenças perfeitamente tratáveis, daqueles que são sacrificados pelo preconceito, seja ele de que espécie for. As pessoas de outros países também pertencem à minha comunidade terrena. As que professam outras religiões e aquelas sem religião alguma também integram o meu grupo familiar. Precisamos recuperar a nossa identidade humana. Além do mais, considerando que o espírito é eterno e que já teve várias existências, reencarnando em países diferentes, experimentando culturas e religiões diversas e vivendo em famílias compostas por outros espíritos, que não os da família atual, não seria mais lógico pensar que o atual grupo familiar é apenas uma secção de nossa família universal? Muitos amigos e amores nossos de outros tempos estão hoje reencarnados em países diversos. Outros tantos professam religiões diferentes da que seguimos. Afetos do nosso passado longínquo podem, na atualidade, esposar convicções políticas radicalmente opostas às nossas. O que tudo isso quer dizer? O que a lógica da reencarnação quer nos ensinar? Dentre outras coisas, que somos cidadãos planetários, que nosso lar é o mundo inteiro, que as diferenças não nos separam, que precisamos viver com alteridade, isto é, com a capacidade de compreender as diferenças e conviver com elas, respeitando todo indivíduo como um ser humano, digno de amor e compreensão, porque, queiramos ou não, ele é nosso irmão. Resgatemos aquela visão integral do astronauta. O planeta Terra é um só. Está na hora de construirmos a nova Terra, derrubando as muralhas que nos separam uns dos outros. Vamos nos lembrar de que numa futura reencarnação poderemos voltar para cá. Assim, vamos trabalhar desde já para que, quando da nossa volta, o planeta esteja um lugar mais bonito de se viver. Quem sabe, começando a cantar essa linda canção de Beto Guedes, a gente se entusiasme. Diz ela: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. O pai trabalha sem parar. Meu pai trabalha incessantemente e eu trabalho também. Palavras do nosso governador planetário, Jesus. A ciência está afirmando que essa é uma grande verdade. O universo nos surpreende a cada dia. Os números mostram a grandiosidade de um Criador incansável. A Enciclopédia de Planetas Extrasolares contabilizava em março de 2023 aproximadamente 5.300 exoplanetas, em torno de 854 sistemas planetários conhecidos. Exoplaneta é o nome dado aos planetas descobertos em torno de outras estrelas. Hoje, técnicas de medidas muito precisas permitem descobrir continuamente
novos planetas em outras estrelas. Esse é o caso da missão espacial TESS, sigla em inglês para Satélite de Busca de Exoplanetas por Trânsito, lançada em 2018. Existem hoje quase 10.000 candidatos na fila de confirmação como novos planetas. O número de 6.000 mundos descobertos é uma quantidade ínfima se comparada à real quantidade deles em nossa galáxia. Há evidências ainda de uma incrível quantidade de planetas desgarrados a vagar pelo espaço sozinhos, sem estrelas que os abriguem. Quando o Criador resolveu enfeitar o céu com as estrelas, o fez de tal forma que para a mente humana encarnada, sua obra se mostrou incompreensível, dado o assombroso número de centenas de bilhões de planetas. Muitos deles considerados habitáveis. Diante desse número, fica evidente que o nosso mundo não é o único habitado. E vamos entendendo um tanto mais o ensino de Jesus quando dizia que na casa do Pai há muitas moradas. Pensamos em moradas espirituais na maioria das vezes. No entanto, podemos concluir que se trata também de moradas materiais. No alvorecer do século XXI, a questão da pluralidade dos mundos foi resolvida em concordância com o ensino dos Espíritos. Quem imaginaria que nossas concepções limitadas de céu, inferno e purgatório seriam substituídas pela certeza de muitos bilhões de planetas em lento, mas ascendente processo de crescimento espiritual? A nossa Terra, portanto, é somente um dos inumeráveis degraus em que a alma nutre sua evolução incessante até atingir os mundos plenamente redimidos. Envolvidos em nossas lutas diárias, em nossos problemas que parecem insolúveis, quase sempre nos esquecemos dessa realidade. Estamos aqui somente de passagem. Quando tivermos pago, ainda conforme Jesus, até o último ceitil, a última moeda das nossas dívidas morais, outros mundos nos aguardam. Deixaremos o lar terra agradecidos por tudo que nos permitiu crescer, progredir. E iremos conhecer outras humanidades em outro mundo que gira no espaço infinito, cantando a glória de Deus. Conheceremos outros irmãos e talvez, nesse relacionamento, lamentemos ter perdido tanto tempo com coisas pequenas sem real importância. Coisas que nos detiveram em condições de inferioridade em relação aos mundos felizes, aos celestes ou divinos. Pensemos nisso e aceleremos nossa performance enquanto humanidade. Construamos com mais rapidez o mundo de regeneração hoje, aqui e agora. Para semear somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar, a terra é farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora na
Espiritismo, amor. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora nas mãos Espiritismo, amor. Em Jesus temos exemplo de amor, paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho, vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora nas mãos Espiritismo, amor. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora nas mãos Espiritismo, amor. Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora nas mãos Espiritismo, amor. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Caridade e humildade, esta a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz.
não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Três são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. Terceiro, para com o seu próximo. Nisto resumiu Jesus a lei e os profetas. Sendo Deus o autor da nossa existência, o nosso verdadeiro Pai, devemos dedicar primeiramente a Deus todos os nossos haveres, a nossa própria vida. Os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Ninguém pode dar senão o que tem, mas é fora da dúvida que devemos dar a Deus tudo o que temos. E como os haveres que dedicamos a Deus são retribuídos com centuplicados juros, cumpre-nos aproveitar todas essas dádivas para proveito próprio e em proveito do próximo. É do cumprimento desses deveres que começa a felicidade. Satisfeitos os deveres que temos para com Deus, ocorre-nos tratar daqueles que se relacionam com a nossa própria individualidade. É claro que essas obrigações são de natureza material, intelectual e espiritual. O homem veio à Terra para progredir, e esse progresso depende do bom emprego que faça do tempo para zelar do seu corpo, proporcionando-lhes a natural manutenção, e cultivar o espírito, oferecendo-lhe luzes de vida eterna, luzes de sabedoria verdadeira, luzes de moral perfeita. O corpo é um intermediário para as recepções e manifestações exteriores. É preciso que o tratemos e nos utilizemos dele como quem trata e se utiliza de uma máquina para executar o trabalho de qual está encarregado. O Espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo. Exige tratamento do corpo e cultivo do espírito, sem detrimento um do outro. Pela mesma maneira, nos cumpre fazer para com o nosso próximo. Próximo é aquele que se aproxima de nós, seja em corpo, seja em espírito. Há próximos que estão longe de nós, e próximos que estão perto. Na esfera do espírito prevalece a lei de similaridade, no terreno da matéria, a lei da atração. Os principais próximos são os que nos estão ligados pela lei da afinidade psíquica. Os próximos secundários são os que se valem de nós para suprir a sua necessidade de ordem material ou de ordem espiritual, porque os nossos deveres para com o próximo, para conosco e para com Deus são de ordem material e espiritual. O homem que cumpre o seu dever, a nada mais fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si mesmo não pode fazer. Feliz daquele que faz tudo o que pode e deve fazer, pois esse é o bom emprego do talento para a aquisição de outros tantos talentos. 3 são os deveres indispensáveis do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo. O preceito é este: ama a Deus, ama a ti mesmo, ama a teu próximo. Instrui-te e procura instruir o teu próximo.
Faze tudo isso de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Não há outro mandamento. Você pode, você deve. Você desejaria ser um pomar. Ante a dificuldade de consegui-lo, torne-se uma árvore frondosa e acolhedora, florida e repleta de frutos. Você gostaria de ser uma fonte refrescante. Pode começar se transformando num simples copo de água fria que aplaque a sede de alguém. Você gostaria de ser a montanha elevada a apresentar horizontes infinitos ao homem que a conquistasse. Diante da impossibilidade, seja um degrau humilde para quem ambiciona a glória estelar. Você pretendia possuir um sol emboscado no coração, a fim de clarear os viandantes da noite. Em face do impedimento, acenda uma lâmpada, uma pequenina lâmpada de esperança apenas, no caminho de alguém abatido e cansado das dificuldades diárias. Você programava um jardim de bênçãos para os filhos, para a esposa, para o esposo. Não o conseguindo, converta-se numa singela flor, abençoando, ereta e perfumosa, o lar que está construindo. Você pensava em escrever poemas de engrandecimento à vida, enriquecendo as mentes e os corações com painéis de luz e sabedoria. Impedido de fazê-lo, por lhe faltarem os requisitos essenciais, redija uma pequena carta com expressões de amor a quem se encontra na curva de queda e perdeu a confiança na afeição dos outros. Você esperava a melhoria das criaturas e do mundo. Decepcionado por não enxergar essa meta, por não ver o progresso nos corações endurecidos, erga no altar dos sentimentos um santuário para a fraternidade, esperando um pouco mais e fazendo a sua parte. Não desista do bem, não desfaleça no bem, não duvide da vitória do bem. Seja a prova viva de que ele está presente sempre. Quantas vezes já ouvimos a expressão, faça sua parte? Por que será que ainda desmerecemos tanto essa nossa parte, essa participação necessária que nos é ofertada? Parece pequena, parece não mudar nada, dizem alguns. Observemos bem. Ela já mudou e muito. Mudou e está mudando você. E isso não é grande? O mundo é feito por inúmeros outros vocês. Já pensou dessa forma? Se cada um assumir a sua responsabilidade a seu tempo, à sua maneira, em breve teremos mudanças significativas. Acontece que, como o mal ainda faz tanto barulho, seu ruído estrondoso esconde a música do bem que toca em todo lugar. Se olharmos com atenção, veremos como temos muitos fazendo a sua parte. Muitos que conseguem entender seu compromisso na família, na pequena comunidade onde foram inseridos. Esses fazem a grande diferença. O projeto de implantação do bem na face da terra está em curso. E você pode estar fazendo parte dele. Se ainda não faz, que tal hoje? Que tal agora? Você pode. Você tem condições e sabe que é o caminho mais seguro a seguir. Você deve. A luz do esclarecimento, como o sol da manhã, alcançou seu rosto uma vez mais neste dia. O convite foi renovado em nome do grande projeto do amor no planeta, iniciado por Jesus há milhões de anos,
e que hoje conta com você também. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Na produção do bem. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Evangelho de Mateus. O temor do servo da parábola é o desafio à sua capacidade de discernir o limite entre a prudência e o medo de errar. O zelo é uma virtude, contudo, quando exacerbado, toma a feição de perfeccionismo, retardando a utilização do potencial de que dispõe para realizar e servir. Muitas vezes enterra talentos, a fim de cavar sulcos profundos que imagina serem cofres de segurança, resguardando-os para usá-los na hora do acerto. A ampliação do campo de serviço que a vida lhe entregou solicita a coragem, a disposição de servir e o desejo sincero da compreensão. E tais valores da alma
exige que você adentre o cadinho dos sacrifícios e da fé incondicional. Admiráveis são as pessoas que, quando se assenhoreiam da prudência, a utilizam para fazer uso correto e consciencioso dos talentos a elas confiados. Mas, não menos admiráveis, são aqueles que, ainda não possuindo discernimento o bastante para definir com zelo os melhores rumos a seguir, entregam-se ao trabalho com honestidade e confiança, utilizando o talento com retidão de consciência e convicção idealista em favor da edificação de círculos produtivos na expansão do bem para quantos puder. Porque eu senti que de mim saiu o poder. No dia seguinte, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma suas frutas. Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Jesus não deixou de chocar os discípulos com a sua atitude de amaldiçoar a figueira estéril. É claro que a intenção do mestre foi outra, que não a de simplesmente fazer secar a figueira, num gesto incompatível com a sua natureza mansa e humilde. Como de costume, Jesus aproveitava situações do cotidiano para ensinar lições de grande valia, como foi neste caso da árvore, que não tinha frutos. E qual seria a lição oculta que o Cristo desejou nos transmitir? Tomando por base que a figueira estava sem figos e que tal fato indignou Jesus, podemos concluir que ele comparou o homem à figueira e que, portanto, nascemos para dar frutos. O homem está no mundo para oferecer à comunidade onde se encontra inserido os talentos e capacidades que Deus confiou a cada um de nós. Precisamos verificar se também não temos sido uma figueira estéril. Será que apenas não temos as folhas da aparência? Temos visto muitas pessoas com um potencial fantástico, mas um potencial que não se realiza na prática, seja por medo, comodismo ou até pela ignorância de não reconhecerem em si mesmas as capacidades que possuem para realizar seus sonhos. Tudo está em nós, nada nos falta, pois Deus plantou em nós as sementes dos talentos e capacidades que nos levarão à conquista das aspirações da nossa alma. Mas tudo está em forma de semente. Precisamos fazer com que esta semente saia da sua casca, rompa a terra, cresça e desabroche de acordo com os frutos que é capaz de dar. Se a semente ficar escondida na terra, com medo de crescer, com preguiça de romper a terra e enfrentar as ervas daninhas, não se expondo ao sol e à chuva, não passará de uma semente desconhecida. Esta é a maldição que Jesus lançou à figueira, a maldição da inutilidade e do vazio interior que todos nós sentiremos se não dermos os frutos que somos capazes de produzir. A esterilidade de nossos talentos nos leva à sensação de frustração.
A palavra felicidade deriva do latim felix, cujo significado era originalmente fértil, frutuoso, que dá frutos, fecundo. Portanto, a felicidade está diretamente associada à nossa fertilidade, isto é, a capacidade de realização dos nossos sonhos por meio da execução dos nossos talentos. A figueira estéril é o símbolo do sofrimento oriundo da pessoa que não frutificou na vida. A humanidade tem fome dos nossos frutos, assim como Jesus estava com fome naquele momento. O mundo tem fome dos nossos talentos. As pessoas precisam de nós, necessitam dos recursos que nós somos capazes de dar. Se você não saciar essa fome, haverá um problema geral de abastecimento de recursos, e essa carência, que começou em você, terminará por atingi-lo também, porque na vida somente recebe quem dá. Se você nega seus talentos à vida, inevitavelmente a vida não terá como abastecê-lo com os recursos que você precisa dos outros. É uma questão de matemática cósmica. Há outro aspecto importante nessa passagem de Jesus. Você reparou que no Evangelho está dito que a figueira somente tinha folhas porque não era tempo de figos? Ora, se não estava no momento de dar figos, por que Jesus se irritou com a figueira? Uma interpretação literal do texto nos levaria a supor que o Cristo teria agido sem razão. Mas sabemos que o Mestre não se comportaria movido por ira ou sem a compreensão da natureza das coisas. Então, por qual razão ele queria que a figueira desse frutos fora da estação? Cristo quis chamar a atenção do homem que só produz quando os ventos lhe são favoráveis, que só tem fé quando tudo está caminhando bem em sua vida. É assim que geralmente agimos. Vamos bem quando as coisas estão bem. Mas e quando o barco balança? Quando surge um problema maior? Quando vem uma tempestade mais forte? Comumente, nos entregamos ao desalento e a inércia toma conta de nós. E assim, deixamos de produzir os frutos necessários, gerando mais problemas em nossa vida. O desânimo é a pior tragédia que nos poderá acontecer, pois ele sufoca a semente. Jesus nos ensina que nas adversidades precisamos dar frutos também. Por isso, precisamos trabalhar mais, ter mais fé, orar mais, crer mais, servir mais, ajudar mais e amar mais. Quando agimos assim, nos tempos de crise, tocamos mais firmemente o coração de Jesus, pois ele nunca deixou de semear amor, mesmo nos momentos mais cruéis da sua jornada pela terra. Fiquemos atentos a este ensinamento do Mestre. Abre aspas. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. Fecha aspas. E, com Jesus, nosso inverno não será tão rigoroso. Com Jesus, nossos frutos se multiplicam. A carga não fica tão pesada. Nossos braços ficam mais fortes, nossos pés conseguem ir mais longe. A paz toma conta de nós. Toquemos o coração de Jesus, mostrando a Ele que não somos uma figueira inútil. Convido você a oferecer ao nosso Mestre amado, que está com fome, os figos tenros e doces que a figueira da sua vida é capaz de produzir. A força dos bons.
um provérbio hindu que afirma: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam águas sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Percebamos as lições da natureza. Tudo serve, tudo visa o benefício de todos e encontra seu equilíbrio, seu sentido de existir, exatamente nisso. Imaginemos agora, no mundo das relações humanas, um igual propósito: a busca da conciliação dos interesses próprios com as necessidades do coletivo. Que os que são árvores frondosas disponibilizem seus frutos para todo aquele que cruzar seu caminho. Que aqueles que são nuvens despejem suas águas sobre os rios e sobre as árvores, para que se mantenham firmes e vivos. Que aqueles que são rios abriguem os peixes, alimentem os lagos e mantenham o ecossistema em perfeito balanço. Servindo, todos cuidam de todos. Não há quem esteja em desalento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, recomenda: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos. Devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Reflitamos sobre nossas potências, sobre nossos talentos e analisemos como podemos empregá-los para auxiliar os que necessitam. Não é apenas com recursos materiais que podemos ser úteis. A caridade material é apenas uma das facetas da virtude suprema. O que podemos fazer pelo bem de todos? Podemos não ser um rio Amazonas ou um Nilo, mas certamente podemos ser um pequeno córrego em nossa família ou em nossa comunidade. Despejemos nossas águas de alegria sobre aqueles que nos chegam ressecados pela tristeza, pelo desânimo. Que cada decisão de vida, que cada ação, seja sempre temperada com esta reflexão: é o melhor para todos? Ou apenas o melhor para nós, em detrimento do bem coletivo? Se detemos a responsabilidade de coordenar equipes, se temos a responsabilidade de orientar colaboradores, lembremos da máxima desta lição: a força dos bons deve ser utilizada para benefício de todos. Orientemos, eduquemos, encaminhemos. A ignorância, o descaso, o abandono ainda são realidades severas no mundo. Convertamo-nos em um bom instrumento, uma alma com quem a natureza e o Criador podem contar sempre para manter a harmonia na terra. Não esperemos reconhecimento. Não esperemos gratificação externa. Tenhamos em mente que a árvore não se alimenta do próprio fruto. No entanto, isso não significa que ela não receba alimento. Lembremos dos rios, das chuvas, que jamais a deixarão sem sustento. Dessa forma, nos momentos em que nos sentirmos inseguros, sem forças, depois de dias de sol escaldante, busquemos no coração da natureza a inspiração para continuar. Façamos nossa conexão com a vida através das obras do Criador. Conversemos com Ele com sinceridade, sem formalidades. Assim como Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, cuida também de todas as árvores e de seus frutos. Somos frutos de um Deus amoroso e bom. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus.
cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador. Psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz. Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo. E Programa Espírita Luz e Fraternidade. São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Eu São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores